Morning, sejam bem-vindos ao Chá com Deus de hoje, 2 de janeiro, sexta-feira, e nós vamos iniciar uma série do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi trazido na manhã do dia 1º para a minha vida e um pedido mesmo de Deus ao pé do meu ouvido. Filha, estude o Evangelho de Lucas. Pesquise sobre o Evangelho de Lucas. Não leia somente com os seus olhos espirituais rasos. Eu quero que você aprofunde nessa leitura. Já no capítulo 1, eu entendi claramente o que o Senhor estava me contando nessa direção. O que o Espírito Santo de Deus quis me movimentar, essa é a palavra. E a primeira vez que eu li o livro do Evangelho de Lucas, os meus olhos espirituais se atentaram no nascimento de Jesus. E ali eu fiquei presa, porque naquela estação era o que eu precisava aprender de mais importante. E hoje eu convido vocês a lerem o Evangelho de Lucas junto comigo, que vai ter um plano de leitura. O plano de leitura vai ser compartilhado no Instagram, Asas Global, que tem aqui na descrição o endereço, o Instagram. Para aquelas que já estão por lá, todos os dias nos stories eu vou colocar o plano de leitura. Hoje, dia 2 de janeiro, você vai ler o capítulo 1 e eu sugiro fortemente que você tenha um caderno para anotar o que o capítulo falou com você. Amém? E vamos começar. A palavra de Deus hoje vai estar em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ficar no capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. O que essa palavra ela vem nos ensinar logo de cara? Lembrando, o Evangelho de Lucas, ele nos ensina como viver curada. Cura de rachaduras emocionais, histórias familiares quebradas, culpa, e nos ensina a entregar, devolver o governo da nossa vida nas mãos de Deus. É o Evangelho da cura emocional, e aqui a gente já olha, logo no começo do capítulo, um milagre fisiológico. Uma cura na saúde fisiológica. Além da fisiológica, que já é um grande milagre, quem já passou por esterilidade, quem está vivendo a angústia da esterilidade, sabe o que está escrito aqui e conhece essa dor e tudo o que causa nas emoções. Então, o Evangelho de Lucas, logo no começo, ele traz esse milagre. E logo depois, ele vai fazer o quê? Ele vai anunciar o nascimento de João Batista. Aqui, na base bíblica, para o nosso dia de hoje, a gente vai ter esses 2 versículos. E o versículo que está na descrição de vocês é no capítulo 1, que é o nosso capítulo da leitura de hoje, versículos 16 e versículo 17, que diz assim: O que vai acontecer com o nascimento de João Batista? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, que para quem não conhece a história, eu deixo aqui uma sugestão para que vocês conheçam. Eu estou lendo um livro específico sobre o juízo e graça, que foi o que o profeta Elias deixou na sua passagem profética pela terra. E por que ele vem no espírito e poder de Elias? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à prudência dos justos. Assim diz a palavra do Senhor. Devolver o governo para quem é o dono do governo, que é Deus. O que eu e você podemos entender para o dia de hoje? Deus, ele inicia grandes moveres, restaurando corações e interrompendo ciclos antigos. E ele faz um ventre estéril gerar.
Antes dele mudar cenários, ele muda direções internas. Por isso que é um evangelho, que é o evangelho conhecido como o evangelho da cura emocional. Antes de anunciar promessas públicas, lá no silêncio, o anjo aparece, ou seja, ele trata histórias silenciosas. Lucas começa mostrando que Deus não escolhe o palco, ele escolhe o quê? O coração disponível. Lá na frente a gente vai ver o quê? Outra passagem extremamente importante, que foi aquela que marcou o meu coração espiritual quando eu li pela primeira vez, que é o nascimento de Jesus. Então comecem a prestar atenção nos detalhes. Talvez você se sinta em um lugar estéril. Essa é a aplicação emocional do devocional de hoje. Cansada, desacreditada, sem expectativa. Mas Deus entra exatamente onde a esperança parece ter acabado. Ele visita histórias improváveis para recomeçar de dentro para fora. Nada, absolutamente nada em mim e em você está esquecido aos olhos do Pai. Nada está fora do alcance da visitação de Deus Pai. Essa é a mensagem principal que eu quero deixar aqui e eu quero ouvir também vocês. Depois que finalizarem de ler o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, deixem nos comentários aqui no Spotify ou então lá no Instagram da Conferência Asas. Eu quero ouvir vocês, o que o Evangelho de Lucas revelou para você nesse dia 2 de janeiro. E para a gente visitar, eu quero deixar uma oração curta para que você repita e faça. A oração diz assim: Pai, visita a minha história, realinha o meu coração contigo, interrompe ciclos que não vêm de ti e restaura em mim a esperança que se perdeu. E eu me coloco disponível para o teu mover. Assim como Maria, assim como Isabel foram agraciadas, Pai, por ti, eu creio que assim eu também serei. E eu oro na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Porque aqui o Senhor agirá sempre. Um abraço, meu querido e minha querida. E eu te vejo amanhã aqui na nossa série 21 dias do Evangelho de Lucas. Compartilhe esse episódio com uma pessoa que precisa de cura, com uma pessoa que está vivendo, governando a própria vida e só está dando ruim. Compartilha nos grupos, deixa essa mensagem chegar no maior número de pessoas. Amém? Te vejo amanhã aqui nesse mesmo local. Tchau, tchau.